Fala rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Infelizmente, nesse primeiro vídeo já vamos falar de um tema totalmente desagradável, que é agressão contra jogadores de futebol. Para quem não acompanhou, nesse dia 4 de julho presenciamos um absurdo contra o jogador Luan do Corinthians. Ele foi agredido dentro de um motel por torcedores do Corinthians. Torcedores entre aspas, que para mim esses caras são criminosos disfarçados de torcedores. Eles foram até o motel onde o Luan estava com algumas garotas, alguns amigos e agrediram o jogador como se isso fosse ajudar o time do Corinthians, que passa por uma fase muito delicada. A gente tem que... Eu vou falar vários pontos aqui durante esse vídeo. Não sei se vai dar para falar todos, porque senão eu fico horas e horas debatendo esse tema que eu tô cansado de ver na mídia ser divulgado agressões a jogadores, e não é coisa exclusiva desse ano. Ao longo da história do futebol brasileiro, romantizaram torcida agredir jogador, dirigente, presidente, pessoas associadas aos clubes, como se isso fosse ajudar o time a melhorar o desempenho. Na questão do Luan, que aconteceu hoje, temos vários absurdos. O primeiro é a agressão em si desses criminosos que foram até um hotel. Tem que se investigar quem denunciou, quem dedurou que o Luan estava nesse lugar, porque a torcida não ia saber que o Luan estava nesse motel. Alguém do motel falou que o Luan estava lá. A gente tem que ser apurado, a polícia consegue apurar e consegue identificar cada um que estava lá, porque postaram fotos comemorando esse ato de ter ido até um hotel agredir o Luan, e parece que isso era uma conquista para eles, como se isso fosse uma coisa exemplar para seus filhos. Imagina você que foi lá agredir o Luan, imagina o seu filho ver que ao invés de você estar em casa cuidando da família, você estava lá com um monte de cara indo agredir uma pessoa. Imagina o exemplo que você está dando para o seu filho. Nossa, o meu pai é super foda, ele vai lá bater em outro ser humano. Só porque o meu time não ganha dentro de campo, eu posso sair agredindo outras pessoas. Imagina o exemplo que você está dando para o seu filho, que se o time dele não está ganhando, é culpa do jogador. Então ele tem que ir lá agredir o jogador, que isso vai ajudar o time dentro de campo. Como se isso fosse bonito. Então, esse é o exemplo que essas pessoas passam para os seus filhos e para a sociedade, que é pior, que a gente vê nas redes sociais torcedores do Corinthians comemorando isso como se fosse um título, como se isso fosse alguma coisa legal, agredir um jogador que nem em campo tá, um jogador que nem tá jogando pelo Corinthians por culpa dele, sim, culpa do Luan, que não treina bem, não se esforça, mas isso não justifica ser agredido por isso. Não tem justificativa agredir um jogador, como se isso fosse melhor ajudar ele. Agora o Luan certamente vai, se não pedir rescisão, vai sumir do Corinthians. Isso, de certo ponto, é o que eles queriam. Mas vai ajudar o Corinthians dentro de campo? O Luan não estava jogando. Agora vocês botaram mais medos nos jogadores que estão jogando pelo Corinthians, que estão atuando nesse Campeonato Brasileiro. Imagina, os jogadores vão entrar dentro de campo falando: pô, se a gente não ganhar, a gente vai apanhar. E como que eles vão focar na partida sabendo que eles correm o risco de vida? Porque eles viram um parceiro de clube lá ser agredido no momento privado da vida dele. O Luan não estava em campo. O Luan foi agredido num momento privado, na vida particular dele. Isso é o ponto que eu bato, porque eu não sou contra cobrar jogador, mas cobrar de forma pacífica, dentro do estádio, na frente do CT, onde eles treinam, pode fazer aquelas manifestações pacíficas, sem agredir ninguém. Isso é normal, isso dá pra ser tolerado. O que não pode tolerar eu já acho um absurdo ver torcida organizada apontar dedo na cara de jogador, chutar o carro de jogador, tacar pedra, invadir CT, isso já é um absurdo. Agora passou do ponto, né? Agora estão indo, no momento de particular de jogador, estão indo atrás dele e agredindo, que é pior ainda. Que a gente viu semana passada, torcedores do Santos acharam 2 jogadores na balada, que eu não vou lembrar o nome. Eles estavam errados de estar na balada. Eu falo
por se expor no risco, porque eu não sou contra jogador e curtir alguma coisa, porque tem jogador que vai em festa de família, igreja e tal, tem uns que preferem uma balada e isso sempre aconteceu, e eu entendo eles, mas é o momento, a gente tem que saber o momento de curtir, de aparecer, porque infelizmente no Brasil a gente conhece torcida organizada e quando eles saem eles se expõem a esse risco que não deveria ter, mas infelizmente isso aqui no Brasil tem. E agora o Luan passou do ponto já passou para agressão, e o próximo ponto, infelizmente, a gente infelizmente a gente pode chegar no ponto de a gente ver torcida organizada tirar a vida de algum jogador, presidente, técnico, dirigente de clube. Que aí eu acho que parece que a polícia e as autoridades aqui no Brasil estão esperando isso, né? Tá esperando uma tragédia maior para tomar alguma atitude, punir esses vagabundos que a gente vê agredindo o jogador, porque a gente sempre tem a foto, a imagem, vídeos de quem está praticando esses crimes, mas nunca temos nenhuma atitude tomada, que é o meu maior ponto de crítica, porque a gente sempre consegue identificar quem são os criminosos, mas nunca nenhuma medida é tomada. E agora a gente viu eles se vangloriando sobre essa agressão que eles fizeram contra o Luan. E aqui cabe várias críticas, porque são coisas que a gente vê durante anos, essas agressões. E agora tá indo para o ponto da agressão física, de tirar sangue de uma pessoa. E a gente entende que o torcedor é emotivo, não sei o que, às vezes não pensa, mas o lugar de cobrar é dentro do estádio. Tem que ir no jogo do Corinthians, protesta, xinga e tal, mas nada justifica no momento privado, da particular de um jogador, de um profissional de futebol, e agredir ele. Agora o Corinthians entra em campo, como eu falei agora há pouco, o jogador entra em campo com cabeça, sabendo que corre risco de vida. Porque agora eles já foi provado que esses vagabundos de organizada, criminosos, vão para cima para espancar, para tentar tirar a vida de um atleta. E eu acho que só vai ter a polícia, as autoridades só vão tomar medidas mais drásticas depois de, infelizmente, a gente ver algum atleta, algum profissional do esporte, do futebol principalmente, perder a vida. A situação do Luan. Entendo que a torcida tem essa birra do Luan, entendo que ele é muito cobrado, porque ele nunca entregou nada do que ele poderia ter entrego no Corinthians. Ele foi contratado com um valor altíssimo, mais de 20 milhões de reais na época, tem um salário muito alto, mas nada justifica a agressão. Ele não chegou com uma faca para os dirigentes e presidentes do Corinthians na época falando: eu quero ganhar 800 mil reais. Não, me tira aqui do Grêmio, paga 20 milhões de reais para sair do Grêmio. Não, o Luan não fez isso. Foi contrato, propuseram pro Luan isso, tá tudo acordado. Aí se não entrega no campo, aí é outra história, merece críticas dentro do aceitável, que são na arquibancada, no CT, essas críticas sem agressão, que não envolvem ataques, como na rede social a gente vê já viu na própria Corinthians atacarem os filhos de jogadores, ameaçar o Cássio, que é o maior ídolo da história do clube. Então a gente vê que a torcida do Corinthians eu tô falando do Corinthians pelo acontecimento com o Luan, mas as torcidas organizadas, que são o grande problema aqui no Brasil, infelizmente eles não são pelo futebol, eles são por confusão. A história tá aí para provar. Sempre que teve briga no estádio foi entre organizadas. A gente já viu documentário aí envolvendo Mancha Verde, Gaviões da Fiel, que os caras antigamente se encontravam para se matar, e agora estão indo para cima de jogadores, e parece que esse objetivo pode chegar. E eu torço para que não tirem a vida de nenhum atleta, mas o que aconteceu com o Luan dessa vez, a gente viu que infelizmente o futebol tá muito perigoso. E você que tem voz ativa na mídia, você torcedor também, não compra esse barulho de agredir jogador, não espalhe esse ódio que a torcida organizada manda por aí. Isso não é exemplo para a sociedade, a gente só evolui com coisas assim. Então, coloca a mão na consciência, pensa antes de fazer algum absurdo desse,
Se é para criticar, critica onde é do jogo, em estádio, em CT, daquela forma pacífica. Eu enxergo assim e vou lutar sempre para que o futebol fique nessa linha da crítica. Porque eu entendo, eu sou torcedor, eu entendo lá do torcedor na hora da raiva, ver o time passar por uma situação igual a essa que o Corinthians está passando. Eu entendo, sei que é difícil, mas do outro lado, a gente, além de jogadores, a gente tem que ser humanos. Que eu garanto que nenhum atleta joga para ver seu time ser rebaixado, entendeu? Então fica aí a dica. Não sei se eu fui bem claro, porque eu tô meio de cabeça quente gravando isso, porque as imagens do que aconteceu com o Luan hoje me deixaram bastante puto e preocupado com o que pode vir pela frente se medidas mais drásticas não forem tomadas. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal, dá uma moral. Tô começando esse projeto novo. Já tive um canal no YouTube antigamente, mas eu dei uma desanimada, passei por uns momentos complicados. Mas agora eu vou tentar voltar com foco, postar uns 2 vídeos por semana aqui nesse canal, analisar jogos diversos. Então é isso. Se inscreve aí no canal, dá uma força, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa situação do que aconteceu com o Luan. E também me siga nas redes sociais que vão estar todas aí na descrição. Então até o próximo vídeo, valeu, falou!